Todos os meus atos, todas as minhas palavras continuam vivos, avançam para além da esquina a que me encosto. Vejo-os que partem deste lugar de onde não posso sair. Vejo-os, atos e palavras, e não os posso emendar. Se foram expressões de um erro, explicar, resumir num ato só, em uma palavra única que tudo exprimisse de mim, ainda que fosse para pôr uma negação no lugar de uma dúvida, uma escuridão no lugar da penumbra, um não no lugar de um sim, ambos com o mesmo significado. E o pior de tudo, talvez, nem sejam as palavras ditas e os atos praticados. O pior, porque é irremediável, definitivamente, é o gesto que não fiz, a palavra que não disse, aquilo que teria dado sentido ao feito e ao dito. Se um morto se inquieta tanto, a morte não é sossego. Não há sossego no mundo, nem para os mortos, nem para os vivos. Então, onde está a diferença entre uns e outros? A diferença é uma só. Os vivos ainda têm tempo, mas ao mesmo tempo ele vai acabando para dizerem a palavra, para fazerem o gesto. Que gesto? Que palavra? Não sei. Morre-se de a não ter dito, morre-se de não o ter feito. É disso que se morre, não de doença. E é por isso que a um morto custa tanto aceitar a sua morte. Meu caro Fernando Pessoa, você treslê. Meu caro Ricardo Reis, eu já nem leio. Olá, eu sou a Thalita. Eu sou o Rafael. E hoje, dia 16 de novembro de 2022, José Saramago faria 100 anos. Ele, que é um escritor português, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto da sua obra, é um escritor extremamente inteligente, muito sábio, bastante irônico, e é o escritor que nós dois mais lemos juntos aqui nos Livros A2. E de todas as obras magistrais, é difícil escolher qual é a melhor, qual é a nossa favorita. É quase impossível, porque são todas muito boas. Nós escolhemos hoje uma para falar com vocês a respeito, que é O Ano da Morte de Ricardo Reis. Sem dúvida, uma obra excelente. Bom, esse livro foi publicado em 1984, tá? E nós lemos nessa edição, que é a edição da Companhia das Letras, que traz o texto original, né? Porque o Saramago, inclusive, ele fazia questão disso. Então, todos os livros publicados em países de língua portuguesa, ele fazia questão que fossem publicados no texto original dele mesmo, né? Então, tem algumas diferenças ortográficas, né, que são bem simples, mas são prazerosas, né? Então, dá aquela impressão de sotaque, né? Sim. Português muito gostoso. Além da peculiaridade do próprio texto do Saramago, né? Que é um texto completamente diferenciado, né? Porque ele economizava muito a pontuação, né? E aí você tem que meio que ir sacando ali o que quem está falando, né? E se é pergunta, se é exclamação, enfim. Mas é muito simples isso, tá? Depois as pessoas que já leram o Saramago sabem disso, que depois de algumas páginas lidas a gente começa a se adaptar, né? Muito bem, e aí o texto fica super fluido, né? Bom, o livro se chama O Ano da Morte de Ricardo Reis, mas, afinal, quem foi Ricardo Reis? Ele foi um dos heterônimos do poeta Fernando Pessoa. Aqui cabe uma breve explicação do que são heterônimos. Eles são personagens, mas um pouco mais profundas, um pouco mais detalhadamente elaboradas do que um personagem normal de um romance. Os heterônimos, eles possuem uma data de nascimento, uma data de morte, uma profissão, um estilo. No caso dos heterônimos do Fernando Pessoa, ele até fez um mapa astral para cada um dos seus heterônimos. E ele tinha diversos, mas destes diversos ficaram mais conhecidos 3, que na grande maioria das coletâneas de poemas do Fernando Pessoa vocês irão encontrar poemas do Alberto Caeiro, do Álvaro de Campos e do Ricardo Reis. E a grande sacada do José Saramago foi perceber que o Fernando Pessoa não finalizou ali, não deu uma data de morte para 2 de seus heterônimos aqui, que são o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos. Porque, por exemplo, o Alberto Caeiro, ele havia falecido em 1915 de tuberculose. Esse personagem fictício, o Fernando Pessoa deu uma data de morte. Mas para o Ricardo Reis e para o Álvaro de Campos, não.
Sim, ficou em aberto, né? E parece que o Saramago ele foi um segundo deus ali na vida, né? Pelo menos do O Ricardo Ricardo Reis, Reis. né? Porque teve um criador, né? E teve o Saramago para finalizar de uma maneira assim fantástica, né? Bom, logo no início do livro ali, o livro ele se passa em 1936, né? Início de 1936, finalzinho de 1935 ali, porque o Fernando Pessoa faleceu em 30 de novembro, né, de 35. Então, o Ricardo Reis ele regressa do Brasil, ele estava exilado no Brasil, ele regressa para Portugal do Brasil, justamente por causa da morte do Fernando Pessoa, né? E aí ele vai lá visitar a campa do Fernando Pessoa, né? Ele se hospeda no Hotel Bragança, em Lisboa, que inclusive é um hotel que está lá ainda. E um belo dia, chegando em casa, no hotel, né, num dia chuvoso, ele chega todo encapotado, com o guarda-chuva e tal, e quando ele abre a porta, ele dá de cara com o Fernando Pessoa sentado no sofá, né? E o fantasma do Fernando Pessoa, porque afinal ele já havia falecido há um mês e pouco, pelo que eles conversam depois. Exato, foi uma aparição ali. Mas o Ricardo Reis, ele não teve uma reação assim, né, de espanto. De forma alguma, né? Ele teve uma reação supernatural. Então ele foi, guardou o guarda-chuva, tirou o capote, tirou o chapéu e entrou, né? Se cumprimentaram, bateram um papo ali, né? E aí o Ricardo Reis ele explica, né, pro Fernando Pessoa que foi um telegrama do Álvaro de Campos avisando, né, do falecimento do Fernando Pessoa, que o trouxe, né, para Portugal, que o levou para Portugal, né, no caso, para se despedir ali, né? E o Fernando Pessoa, por sua vez, ele vai contar um pouco dessa experiência de morte dele, né? Então ele vai falar de uma espécie de uma gestação que ele está passando, como se fosse uma gestação para quem chega, né? Então a gente, quando nasce, a gente passa 9 meses na barriga da mãe, né? E aí a gente vem ao mundo. Então o Fernando Pessoa, ele passa ali, ele fala para o Ricardo Reis, nessa data, então, que ele tem ainda aproximadamente 8 meses, né? E aí é como se fosse uma despedida, então ele é o tempo que as pessoas têm para se despedir, para as pessoas esquecerem e tudo mais. E aí o Ricardo Reis ele vai ter uma vida ali em Lisboa enquanto ele decide o que ele vai fazer, então ele fica um pouco em conflito, se monta uma casa, se monta um consultório, porque ele é médico. Então, ele acaba ficando bastante tempo ali no Hotel Bragança e se relacionando com as pessoas que trabalham por lá, faz algumas amizades. Tem algumas relações amorosas com duas mulheres que aparecem na obra. Uma delas é a Lídia, que coincidentemente, né, entre muitas aspas, porque a gente sabe que o Saramago não faria isso de forma acidental, a Lídia é uma personagem do Ricardo Reis, poeta. Muitas odes do Ricardo Reis são dedicadas a essa Lídia, essa musa dele. E neste livro, a Lídia é uma camareira do Hotel Bragança, com a qual o Ricardo Reis tem um romance, né? Um affair ali. Romance. E muito mais calientes, né? Do que Bem mais, do que as odes mais originais do Ricardo Reis. Mesmo. Sim, verdade. E a Marcenda é uma moça que frequenta o hotel ali, atrás de tratamento, né? Ela vem com o pai de uma outra cidade e ela frequenta um médico na região, então, porque ela tem a mão esquerda paralisada, né? E o Ricardo Reis ele tem um interesse por ela, né? E aí ele acaba clinicando para ela tudo, né? E criando uma expectativa, acho que de ambas as partes, né? Mas... Ele acaba ficando até amigo do pai dela, né? Tem um relacionamento ali, né? Sim, exatamente. Mas os encontros com a Lídia que são os encontros mais calientes mais mesmo. Interessantes, digamos assim. Depois de um tempo, ele acaba montando um consultório e montando uma casa, ele aluga uma casa. E quem conhece Lisboa provavelmente vai se lembrar dos nomes de algumas ruas, nomes de alguns monumentos. Então ele passa ali pelo Cais do Sodré, pelo Miradouro de Santa Catarina, que é onde ele monta essa casa. Então eles sempre se referem ao Adamastor, que é uma estátua que tem nesse miradouro,
que representa um personagem dos Lusíadas de Camões, que é o gigante Adamastor. Então é muito bacana revisitar algumas partes de Lisboa através dos passeios que o Ricardo Reis faz por restaurantes, por ruas e tudo mais. Sim. O livro, por se passar no ano de 1935, né, ele traz muitas questões políticas também importantes, né? Porque é uma fase em que a gente tem o fascismo, né, do Mussolini, temos o Hitler. O próprio Portugal, ali 35, 36, que é onde passa a maior parte do livro, né? Também estão Península Ibérica, ditaduras ali, né? Sim. E então algumas questões que acontecem no livro com o Ricardo Reis também são ligadas a isso, né? Por exemplo, um amigo, uma pessoa que aparece ali, que desconfia dele e tal, e aí ele vai, ele é chamado para depor, né? Então ele vai na delegacia para depor, tudo. A ditadura do Salazar estava nessa época aí, né, histórica de Portugal. E são deliciosas as conversas entre o Ricardo Reis e o Fernando Pessoa. A gente sempre fica esperando quando vai ser o próximo diálogo dos dois. A gente até pensou em ler para vocês mais alguns diálogos e os últimos parágrafos do livro, que são geniais, mas no final das contas achamos melhor deixar esse gostinho para vocês. Né? Mas assim, o que a gente pode dizer é que foi realmente um final assim perfeito, pode-se dizer, né? Acho que não dá para achar um final melhor que esse. Acho que realmente o Saramago, ele mais uma vez foi genial, né? E delicado, né? Foi bastante delicado. Exatamente. Então a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo e que quem já leu o livro, se quiser comentar, nos ajudar com a opinião. E quem ainda não leu, espero que vocês tenham ficado curiosos para ler. Vale a pena. É isso aí. Bom, curtam o vídeo, compartilhem e muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Até.